E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá com mais uma semana de aulas, do jeito que todo mundo gosta, do jeito que todo mundo pediu. Então, estamos nós aqui, mas antes da gente começar a nossa aula sobre jornadas de trabalho, já que vocês estão vendo o tema aqui, eu queria só fazer um ligeiro pedido para vocês. Pessoal, se você está assistindo esse vídeo e vai assistir o do Damião, o da Thaís, eu peço que, por favor, vocês comentem o seu nome completo nos três vídeos. Os três vídeos precisa que você comente. Essa é a forma que nós temos de fazer a chamada de cada um de vocês. Se fosse na aula presencial, você não teria que responder três chamadas. Então você também precisa colocar o seu nome nos três vídeos. Aqui a gente não vai pedir like, não pede para comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. Não, é só para você assistir. E quando terminar, eu peço que vocês escrevam o seu nome lá no post do Google Sala de Aula. Você vê que eu desativei os comentários aqui do YouTube para ninguém confundir. Então você já sabe, ó, comenta lá o seu nome, coloca lá de. Não precisa nem colocar de qual turma você é, já que lá na turma realmente é só o pessoal da sala. E vamos lá, eu peço que se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda no nosso privado, então manda no grupo. A gente está acompanhando e se tem uma coisinha que eu estou sentindo falta é a interação de vocês no grupo. Vocês não estão interagindo, não pergunta, parece que a gente está falando sozinho às vezes. Então, por favor, faça isso. Vamos começar? Mas antes da gente começar, mais uma coisinha. Pega a sua apostila, pausa o vídeo, vai lá, pega a sua apostila e volta aqui. Eu espero, não tem problema não. Abre na página 29, que é o capítulo 4. A gente vai falar hoje sobre jornadas de trabalho, para vocês poderem acompanhar o conteúdo da nossa aula juntamente com a apostila. Beleza? Vamos lá? A gente começa com uma perguntinha. Olha que beleza. Eu faria essa pergunta para você. O que é uma jornada de trabalho? E eu mesmo vou responder, porque eu não tenho vocês para responder para mim. É o nome que se dá ao número de horas de atividade laboral prestada, sendo esse o período que o empregado está à disposição do empregador. Segundo a lei trabalhista aprovada em 2017, que eu creio que todos vocês já deram pelo menos uma lida. Eu nem estou cobrando de você ter lido agora na quarentena. Estou falando que já era para você ter lido. A disposição acima não se aplica mais, pois não são consideradas na jornada de trabalho atividades na empresa como descanso, estudo, alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme. Então a nossa legislação atual, ela não contempla mais isso como parte da sua jornada de trabalho. A jornada de trabalho é uma das questões mais debatidas pelo movimento sindical. Você lembra que desde a segunda aula a gente vem falando que o sindicato ele procura defender o trabalhador? Então, ele procura reduzir a jornada ou remunerar de forma justa. Para o trabalhador, ele procura trazer esse benefício. O que acontece é porque o empregador ele não vai querer reduzir sua jornada. Se ele não puder aumentar seu trabalho, são poucos aqueles que vão reduzir e remunerar você melhor. O que acontece? Até um tempo atrás, a gente considerava diversos fatores dentro da jornada de trabalho. Teve um tempo que a legislação contemplava o seguinte, que você trabalhava e o período em que você saía de casa para o trabalho e voltava do trabalho para casa era considerado como jornada de trabalho. Que caso você sofresse algum acidente, algum atentado, algo durante todo esse percurso, contava como acidente de trabalho e era passível à assistência da empresa e tudo aquilo que a gente, se não falou, a gente vai falar. Antigamente era assim. O que a lei foi vendo? Que isso daí não se aplicava tanto, porque às vezes a pessoa parava no meio do caminho para fazer alguma coisa e acabava protelando. Eles modificaram um pouquinho. Eles falaram assim, ó, já não vai ser mais desse jeito. Durante o perímetro
de tantos metros ou quilômetros, a pessoa ainda é contada como se ela estivesse no perímetro do local de trabalho. Então, caso acontecesse algo dentro daquele perímetro, aí ela pegava e se justificava como se fosse algo relacionado ao trabalho. Aí você fala assim, mas professor, eu não sei o que é perímetro. Pessoal, perímetro vai ser a distância ao redor do local onde você se encontra. Então chegou um tempo em que se considerou isso na legislação. E teve outro tempo em que se considerou questão de tempo. Falou assim, ó, você, antes da sua jornada, tanto tempo antes da sua jornada e tanto tempo depois. Se considera em responsabilidade da empresa. A legislação ela acabou com tudo isso. Essa que foi aprovada em 2017, ela diz assim, ó, conta como período de trabalho, como jornada de trabalho, o período em que você pode receber ordens, em que o seu empregador ele pode chegar até você e virar e falar assim, ó, fulano de tal, Joãozinho, Mariazinha, Marietinha, você pode fazer tal coisa para mim? E você vai lá e pode fazer. Porque caso você esteja almoçando e ele fala assim, olha fulano, faz isso daqui para mim, você vai virar normalmente para ele e com toda a educação do mundo você vai falar assim, faço. Assim que eu terminar de almoçar, que o horário tá assim, acabei de entrar, tô almoçando, assim que terminar o horário de almoço, eu vou lá e faço. O governo não considera isso mais como um tempo à disposição do empregador. Então ele não conta mais isso como jornada de trabalho. Ele conta como jornada de trabalho o período em que você realmente está ali à disposição de receber ordem. E na hora que ele pedir ou mandar para você fazer algo, você vai lá e faz. Por isso que esse é um dos temas mais discutidos no movimento sindical, com o Ministério do Trabalho e os empregadores. E durações da jornada de trabalho. Outra coisinha que foi alterada com essa reforma de 2017. A Constituição Federal determina como jornada de trabalho aquela realizada por até 8 horas diárias e 44 horas semanais, não podendo ultrapassar 220 horas mensais, podendo haver mais 2 horas extras por dia. Então esse seria o limite. A lei determinava isso, pois agora ela pode ser de 12 horas com 36 horas de descanso, aquela jornada 12 por 36 em que você trabalha um dia e folga outro, que você fala assim, ah, mas já existia há muito tempo. Existia, mas ela passou a ser legalizada e ser incluída na CLT a partir de 2017. Desde que respeite o limite de 44 horas semanais ou 48 horas, se contar com horas extras, e 220 horas mensais. Algumas categorias não são obrigadas a cumprir essas horas determinadas em virtude de legislação própria. Então, tem algumas categorias de trabalho que elas vão operar por legislações próprias, que elas vão falar assim, ó, tal jornada vai funcionar de forma melhor para ela, seja para diminuir, para colocar 6 horas por dia de segunda a sexta, ou também para alterar algumas coisas. Então, determinadas categorias elas vão funcionar de forma própria, porque o sindicato ou então a legislação daquela categoria vai modificar e cabe o empregador obedecer. Mas normalmente as jornadas que são legalizadas pela CLT atualmente são essas duas. Essa de 8 horas e a outra jornada de 12 por 36. Deu para entender direitinho, pessoal? Se você não entendeu, novamente, manda uma pergunta para a gente no WhatsApp, manda lá no grupo, porque a sua dúvida pode ser a de mais 15 pessoas. Então pergunte, não fique com essa dúvida na cabeça só porque a aula está sendo online. E como controlar a jornada? Você vê que tem todas essas restrições sobre a jornada de trabalho, sobre a forma como você opera, a forma como você trabalha, a forma como contabiliza. Mas como a gente pode controlar esse tempo? O controle da jornada de trabalho pode ser realizado através de um livro de ponto, registro eletrônico ou até mesmo bioponto. O livro de ponto é quando você pega a sua folhinha de ponto
e vai lá, coloca o horário que você entra, o horário que sai para o almoço, o horário que volta do almoço e o horário que vai embora. Isso daí é a folha de ponto e coloca sua assinatura. Chata, chata, chata para preencher. Aquele documento que todo mundo deixa para o último dia para ter que escrever 30 vezes o seu nome completo e colocar ou inventar um horário. Só um detalhezinho, pessoal, sobre o livro de ponto. Muitas empresas elas falam para você colocar esses horários exatos. Colocar a hora que você entra, a hora que você sai, tipo, entra 8, sai meio-dia, volta 1, sai às 5. Isso não é correto. O Ministério do Trabalho ele não considera correto, ele considera que você está tentando burlar, que você está preenchendo tudo de uma vez, que aquele dado não é verdadeiro. Então, caso a sua empresa, porventura, ela fale que você tem que assinar horários corretos na sua folha de ponto, se negue a fazer isso. Porque caso você um dia procure o direito trabalhista, o Ministério do Trabalho ele não vai te defender. Porque ele vai falar que você foi conivente e que você também estava tentando alterar a folha de ponto. Ele permite que você coloque até 5 minutos antes e 5 minutos depois do horário. É uma tolerância que ele dá, porque ele entende que você não vai ficar na porta do seu trabalho esperando dar a hora para entrar, esperando dar a hora para ir almoçar, esperando dar a hora para voltar do almoço, esperando a hora para ir embora, sempre em ponto. Que nós somos pessoas normais, às vezes saímos um pouquinho mais cedo, saímos um pouquinho mais tarde, e ele entende isso como algo normal. Então, caso o seu empregador fale isso para você, olha assim, ó, o ministério é assim, 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 é bom que você já até fala que já está entendendo das leis, já está manjando dos Paranauê. Temos também o registro eletrônico, que é quando você vai lá, coloca o seu CPF, coloca o seu número de matrícula, coloca aí, esse daí é o registro eletrônico. É um pouquinho mais caro? É, mas é bem mais tranquilo para você operar e mais seguro também para o empregador, para que ele não venha te fazer colocar algo diferente e nem você possa também burlar, caso você fale assim, queira dar um de larápio e queira burlar o sistema. E temos o bioponto, que é tudo que envolve a biometria, seja dos olhos, seja da palma da mão, do seu dedo, tudo isso é bioponto. Então é um pouquinho mais caro, mas traz mais conforto, mais praticidade para o empregado. Aí cabe à empresa decidir adotar qualquer um desses. É obrigatório para empresas que possuem mais de 10 funcionários. Se esses 10 funcionários forem da empresa ou se a empresa tiver uma filial, você vai juntar tudo e vai contar. Passou de 10 funcionários, é obrigatório. Menos de 10 é opcional. Ele entende que dá para, tipo, olha, ó, vi fulano entrando, vi outro saindo, vi outro entrando e outro saindo. Passou de 10 não. Tem que ter uma forma de controle. A ausência de controle de jornada pode acarretar em multas administrativas aplicadas pela fiscalização do trabalho. Aí você pergunta, beleza, professor, mas quanto é essa multa? Ela vai variar de R$ 40,25 a R$ 4.025,33. Aí você fala de novo, mas professor, que maravilha, isso vai ser pago para mim? Não, ela não vai ser paga para você. Ela é uma multa administrativa que ela é paga para o Ministério. É o Ministério que vai receber essa multa, é ele que vai ir lá cobrar e receber. Então é uma multa para o empregador, porque se dói no bolso ele vai querer fazer a coisa certa. Beleza? Deu para entender? Vamos seguir. Empregados com cargos de confiança, diretores e gerentes não precisam se submeter ao controle de horas, mas também não têm direito ao recebimento de horas extras. Como a gente pode ver, quem é gerente, quem é diretor, geralmente ele sempre vai ter acesso ao sistema que registra o ponto. Então, para garantir que ele não vai alterar esse sistema e colocar horas a mais ou a menos, então ele não recebe hora extra. Então ele não precisa assinar a folha de ponto. Se você fala assim, eu nunca vi o meu gestor, o meu gerente assinando folha de ponto, caso ele seja gerente, caso ele seja um diretor.
Você fala, eu nunca vi ele assinando folha de ponto. É justamente por causa disso, porque ele poderia alterar isso para mais ou para menos. Então, para evitar isso, o Ministério sancionou a lei para que ele não se submeta a esse controle de horas, mas ele também não receba as horas extras. Independente da duração do mês, se é 28, 29, 30 ou 31 dias, para o empregado mensalista são sempre considerados 30 dias e 220 horas de trabalho. Então, quando você considera um funcionário mensalista, que é aquele que recebe todo mês, que tem o registro dele mensal, sempre considere 30 dias e 220 horas de trabalho. Isso para ver quantidade de dias que você trabalha, isso para ver quanto que você recebe por dia, quanto que vale o seu dia de trabalho, quanto que vale cada hora que você trabalha. Esses são valores padrão que normalmente o Ministério emprega. Então, se você fala assim, mas professor, quer dizer que em fevereiro, vamos supor que eu tenha 28 dias no mês de fevereiro, que não seja ano bissexto, se eu faltar um dia, em vez de contar 27, vão contar 29? Exatamente. Em vez de contar os 27 dias, vão contar 29, porque para contabilizar do governo, é exatamente desse jeito que se faz. Se for 28 ou 29, ele considera 30. Faltou um dia, 29, mesmo se o mês tiver 28 dias. A mesma coisa são aqueles meses que são maiores. Se ele tiver 31 dias e você faltou um dia, ele não vai contar 30 dias. Ele vai contar 29 dias, mesmo você indo trabalhar 30, caso você trabalhasse de domingo a domingo e fosse escravo. Jornada de trabalho noturna. A jornada de trabalho noturna apresenta uma carga reduzida, pois é mais desgastante para o trabalhador do que a que é realizada no período diurno. Aquele trabalhador que trabalha à noite, o governo entende que como ele tem que ter mais atenção, que geralmente o ser humano ele vai dar aquele sono, vai dar aquela caída no olho dele para dormir, ou por conta de fadiga, ele entende que é mais desgastante. Então ele fez uma lei para poder, dizendo ele, ajudar. A maneira que o Ministério encontrou para que a jornada do trabalhador noturno fosse cumprida e paga corretamente foi diminuir a quantidade de minutos que constituem uma hora, ficando assim. A duração de uma hora de trabalho durante o dia é uma hora, mas a duração da jornada noturna são 52 minutos e 30 segundos. Aí você fala assim, mas professor, então eu não estou entendendo nada. É exatamente isso. Em vez de a hora à noite ter a duração de uma hora, para quem trabalha à noite vai durar 52 minutos e 30 segundos. Aí você fala novamente, mas por quê? Porque pensa, cada hora vale 52 e 30. Então quer dizer, eu estou tirando 7 minutos e meio de cada hora. Como a jornada de trabalho são 8 horas de trabalho, se eu juntar essas 8 e multiplicar 7 minutos e meio por 8, é uma hora. Então acaba que o trabalhador noturno, ele trabalha uma hora a menos do que o trabalhador que trabalha durante o dia, mas as horas lá que está registrada no contra-cheque dele, na folha dele de pagamento, vão ser horas normais. Ele vai trabalhar 7 e vai ficar como se ele estivesse trabalhando 8. Entendeu? Caso não entendeu, pergunte. Tipos de intervalo. Eu acho que esse daqui provavelmente, vamos ver se vai dar para você ver. Caso você não enxergue, tem a apostila aí. Tá na página 20, 30 e alguma coisinha. Eu não estou com a apostila aqui agora para acompanhar. Temos o intervalo intrajornada, que é o intervalo para descanso dentro da própria jornada de trabalho, que é aquele horário de refeição, de descanso. Não conta mais como hora de trabalho, pois agora é considerado apenas um momento de recuperação
para retornar às atividades. Então, como é que vai funcionar? Esse horário, ele não é mais considerado como jornada, então ele é um tempo a mais. Quem trabalha menos de 4 horas, não é necessário ter descanso. Poxa vida, você trabalhar 4 horas e ainda querer descanso, você está bom demais da sua vida. Então não é necessário descanso para quem trabalha menos de 4 horas. Para quem trabalha de 4 a 6 horas, que geralmente é uma duração normal para estagiário ou algumas categorias de trabalho, no mínimo 15 minutos. Aí você não precisa ter 1 hora de almoço. É no mínimo 15 minutos. Mas entenda, esse tempo que eu estou falando, esses 15 minutos, é mínimo. Quer dizer, o seu empregador ele pode te dar mais tempo. Se ele quiser te dar 1 hora, ele pode. Mas o mínimo é 15 minutos. Ele tem que dar essa pausa. E se você trabalha mais de 6 horas, no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Por quê? Você pergunta, por que, professor, no máximo 2? Porque essa é a forma que o Ministério encontrou do empregador não controlar a jornada do empregado através do tempo de descanso. Como a gente falou, eu não conto mais como tempo de trabalho o período em que você está descansando. Então, como eu não conto mais esse tempo para você, então vamos supor que eu pegue e fale assim, ó, então você vai entrar 8 horas, sai meio-dia, volta de meio-dia, você volta 3 horas da tarde e fica até 7 horas da noite. Por aí, vamos supor que faça assim. Então, para não controlar, para que o empregador não venha controlar o seu horário de saída por conta do seu intervalo, o governo falou assim, ó, então vamos limitar em no máximo 2 horas. Porque aí ele coloca no mínimo 1 hora, no máximo 2, para poder não alterar muito o seu horário de saída do trabalho. Deu para entender? Aí nós temos também o tipo de intervalo interjornada. Pensa, intra é dentro da jornada e o inter é fora. É o espaço entre uma e outra. É o intervalo que acontece entre o término de uma jornada de trabalho e o início da jornada seguinte. A CLT define que deve haver um intervalo de pelo menos 11 horas consecutivas entre as jornadas de trabalho, para que o trabalhador possa ter um descanso efetivo. Novamente, é como eu já falo. Ele fala que a gente tem que ter pelo menos essas 11 horas consecutivas. O governo ele imagina um cenário perfeito, em que você não tem que estar se deslocando por muito tempo de ônibus, ter que esperar a condução e ir descansar, resolver tudo na sua casa, dormir, deitar, porque você também é ser humano, pegar novamente a condução e voltar para o trabalho. Ele só fala que tem que ter essas 11 horas consecutivas. Por isso que ele limita a questão das horas extras legalizadas. Porque se você fala assim, professor, mas eu passo tantas horas, faço 4 horas extras em alguns dias. Isso é errado. O máximo que o governo autoriza, são 2. Entenderam, pessoal? Temos o descanso semanal remunerado, que a gente vai chamar de DSR, que é como vocês, queridos administradores, no passado chamavam as folgas. É garantido ao trabalhador ao menos uma folga de 24 horas por semana e deve coincidir com o domingo, exceto em casos autorizados pelo Ministério do Trabalho por motivos de necessidade pública dos serviços. Pessoal, essa questão do descanso semanal ser no domingo, a gente já viu que ele não funciona dessa forma, ele funcionava assim. Na verdade, o descanso semanal ele tem que às vezes coincidir com o domingo, por enquanto, porque a intenção deles é tornar esse um dia normal. Mas o que é obrigatório é que o trabalhador ele tenha esse dia de descanso. O DSR será pago equivalente a um dia de trabalho, caso não tenha faltas injustificadas, atrasos ou saídas antecipadas durante a jornada semanal.
Esse professor, mas que raio é isso? O seu dia de folga, pessoal, é pago como se você estivesse trabalhando. Por isso que nós chamamos ele de DSR, descanso semanal remunerado. Esse remunerado é exatamente isso. Você vai ser remunerado na folga como se você estivesse trabalhando. Mensalista já tem o descanso embutido no salário. E horistas tem o total somado das horas trabalhadas no mês. Quem é mensalista, pessoal, é fixa aquelas 220 horas. Então essas 220 horas que são fixas para ele, já está incluído os dias que ele vai descansar. Mas quem é horista não, porque tem pessoas que trabalham pela quantidade de horas. Ela é paga pelas horas que ela trabalha. Para essas pessoas, eu vou fazer uma equivalência de horas de folga para ela, desse dia de descanso semanal remunerado, e vou acrescentar as horas que ela trabalhou durante o mês. E eu vou remunerar ela, remunerar essa pessoa pelo total de horas juntamente com o DSR, como se tudo tivesse sido horas trabalhadas. Então, para quem é mensalista já está embutido, quem é horista, eu vou somar o DSR. Caso o trabalhador esteja em serviço no DSR, o valor da hora trabalhada será dobrado, contado como hora extra 100%. Então, quando você está em serviço, dentro do dia de DSR, não existe aquele negócio do seu patrão chegar para você e falar assim, ó, fulano, vamos trabalhar amanhã? Ah, você fala, não, mas amanhã é minha folga. Ele fala assim, beleza, eu te dou esses R$ 50 aqui para você vir trabalhar amanhã. Não existe isso, pessoal. Quando você está no seu DSR, o seu DSR ele é o seu dia de descanso. Se você for trabalhar nesse dia, não existe essa remuneração de 30, R$ 50. Você vai pegar o valor do seu dia de trabalho e vai multiplicar ele por 2. Você vai dobrar esse valor. E esse valor tem que vir no seu salário, não pode ser pago à parte. Ele tem que ser contabilizado lá no seu contra-cheque. Deu para entender, pessoal? Então, quando você for trabalhar, caso precise trabalhar no DSR, esse dia que você está trabalhando a mais tem que ser colocado lá na folha de ponto como hora extra e o valor dessa hora tem que ser dobrado para que você venha receber a remuneração justa por esse dia que você trabalhou. Temos o acordo de compensação de horas. Lembra que no vídeo passado a gente falou que na outra semana a gente ia comentar sobre o tema que estava no capítulo passado? É exatamente esse acordo aqui, ó. O acordo de horas é um documento que formaliza a compensação de horas sempre que a empresa tiver jornada de trabalho estabelecida para se ter mais de um dia de DSR na mesma semana. Então, se você pergunta assim, professor, o que é isso? Vamos supor, se você trabalha de segunda a sexta, toda semana você trabalha de segunda a sexta. Quantos dias de descanso semanal remunerado você tem? São 2. Esse acordo de compensação de horas é para a gente fazer o seguinte, aqui o exemplo, empresas que não trabalham aos sábados tendo que formalizar por meio de um documento o pacto de compensação semanal de horas de trabalho. Normalmente, pessoal, a jornada de trabalho ela era considerada 8 horas de segunda a sexta e no sábado 4 horas, totalizando 44 horas semanais. Estão então pegando raciocínio, né? Quando você coloca 2 DSRs por semana, que é quando a pessoa trabalha de segunda a sexta, e aquelas 4 horas do sábado? O empregador não vai querer perdoar essas horas de você. Ele vai falar assim, ó, eu quero essas 4 horas. O acordo de compensação é quando ele pega essas 4 horas e dilui ela nos outros dias. Então, durante 4 dias na semana, você vai sair 1 hora mais tarde para compensar esse sábado que você não vai trabalhar. Isso é algo que é feito um documento, você, trabalhador, vai lá e assina, e o empregador também, para comprovar que esse acordo foi feito e os dois aceitaram. Deu para entender sobre o acordo de horas?
E por último, em caso de jornadas com escala de revezamento em empresas autorizadas a trabalhar de forma ininterrupta, tá vendo esses que estão trabalhando aí agora abertas, as que permanecem abertas durante o período da pandemia? Essas são autorizadas a trabalhar de forma ininterrupta, porque entende-se que elas são necessárias para o povo. Essas devem adotar escalas que permitam, ou seja, garantam ao empregado uma folga no domingo a cada 7 semanas no máximo. Eu não sei se você vive isso ou se alguém que você conhece tem isso daí. Mas geralmente a gente sempre esbarra com pessoas que trabalham com direito a uma folga na semana e um domingo no mês. Que aí quando você folga no domingo, você não folga na semana. É exatamente por conta dessa condição. Porque os empregadores querem evitar pagar uma multa por conta da folga. Então ele libera uma folga no domingo todo mês e durante o resto do restante das semanas ele fala assim, seu descanso semanal, vamos supor, vai ser na quarta-feira e um dia no mês ele vai ser no domingo. É para evitar uma multa por conta disso. Ele pode fazer isso a cada 7 semanas. Mas para evitar também ficar contando semanas, para falar que está dando certinho, ele pega, reduz isso, coloca um domingo no mês, aí ele se preocupa com isso e não precisa pagar a multa para o governo. Nesse caso, domingo será considerado um dia normal de trabalho, exceto quando coincide com feriado. Se coincidir com feriado, não é dia normal, vai ser feriado, então caso trabalhe, você é remunerado a mais por isso. Deu para entender, pessoal, sobre o tema de hoje? Eu acho que não foi algo muito complicado, mas é algo que acontece em muitas empresas. Tanto questão de querer colocar horas para o empregado trabalhar mais, tanto essa questão do domingo. E a nossa legislação ela vem sendo alterada. A intenção, o que muitos querem fazer dentro do governo, é tornar o domingo um dia normal para todo mundo. Então ele não vai questão de remunerar mais, ter que realmente ter algum domingo. Ele está querendo liberar para ficar uma livre negociação. O empregador negociar com o empregado para que em alguns casos ele nunca tenha uma folga no domingo. E isso para o empregado seja considerado sempre como um dia normal. Pessoal, deu para entender o conteúdo de hoje? Caso você não entendeu, manda um WhatsApp para mim, coloca então a pergunta lá no grupo, mas não fique sem dúvidas. Eu espero que todo mundo tenha entendido, espero que a aula tenha sido esclarecedora. Qualquer coisa é só procurar a gente. Até semana que vem e tchau!